de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Para o culto de hoje, culto de oração, eu trouxe uma oração. Aqui, no final deste livro, nós estamos diante, não apenas ao final de um reinado, mas também diante dos últimos dias do rei Davi. Davi já está perto de morrer, já está para ser sucedido pelo seu filho. Contudo, a gente pode ver nos capítulos anteriores que Davi, ele tinha um desejo em seu coração, que era construir um templo de adoração ao Senhor. Mas a resposta de Deus a Davi foi não. E isso está no capítulo 28, se os irmãos quiserem olhar depois. Deus disse não a Davi. E Davi poderia ter respondido de várias maneiras. Davi poderia ter insistido, poderia ter tentado construir, poderia ter agido de várias formas. Mas ele responde com obediência e alegria, fazendo o que lhe é possível para que a vontade do Senhor seja cumprida. E a vontade do Senhor é expressa também que Salomão, o filho dele, seria o seu sucessor no reinado e que ele seria o construtor do templo. Obrigada. Então, essa era a vontade do Senhor. E Davi, com toda obediência e alegria, mesmo desejando que ele construísse, ele assim faz a vontade do Senhor. Porque ele compreendia que acima de qualquer trono ou governo, existe um rei grandioso e poderoso, que tudo controla para a sua glória. Davi reconhecia que ele foi um rei levantado por Deus, mas que existia um rei acima dele. E assim, ele segue. Antes de morrer, prepara todos os recursos que ele pode, todos os materiais necessários para que o seu filho Salomão fizesse a construção do templo para o Senhor. E assim, ele generosamente oferta das suas posses e convida ao povo, contribuir também. E vendo o exemplo do rei Davi, todo o povo contribuiu com generosidade e grande alegria. Então, nós chegamos aqui, nesses versos do capítulo 29, os versos a partir do verso 10. Davi com o coração transbordante diante de tudo o que aconteceu, diante dos recursos que foram levantados, diante da ação do povo, com grande alegria e generosidade, ali contribuindo para aquela construção. E o povo devolvendo ao Senhor tudo que o Senhor lhes tinha dado. Então, Davi, ele se enche de alegria por esse momento. E assim, ele faz o que os comentaristas chamam de uma das mais belas orações de louvor e ação de graças ao Senhor, que é essa que se encontra aqui do verso 10 ao verso 19, mais propriamente dito. Então, assim, nós vemos nessa oração de Davi um reflexo da alma de um homem que entendeu a verdadeira grandeza do Deus que ele servia. A oração de Davi reflete uma profunda teologia de reconhecimento de quem Deus é, e à medida que ele reconhecia e ele expressa quem Deus é, ele assim também reconhece quem o ser humano é, quem ele é, quem o povo é, quem nós somos. Então, à medida que ele faz esse conhecimento de Deus e de quem ele é, ele então entrega ao Senhor um coração grato pela oportunidade de servir a Deus. Então, eu quero ver com vocês nessa noite e refletirmos acerca de 3 coisas nessa oração de Davi, que ele nos ensina a aplicar não somente nas nossas orações, mas em todo o nosso viver. E o primeiro ponto está do verso 10 ao verso 13, e ele nos ensina que Deus é a fonte de todas as dádivas. Vamos ler? Verso 10 ao verso 13. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu.
Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Davi inicia essa bela oração louvando ao Senhor, louvando quem Deus é. E como é que nós reconhecemos isso? Porque Davi, ele louva os atributos de Deus. Somente quando se conhece a Deus, se conhece sobre o caráter de Deus, se conhece os atributos de Deus. E a esses atributos nós podemos ver Davi louvando aqui a eternidade de Deus, a grandeza, o poder, a majestade, o esplendor. E nós vemos justamente isso com um contraste dos reis terrenos, que é tudo finito. É um poder que se acaba, que não é eterno, uma majestade que se acaba. Contudo, Davi mostra aqui que isso tudo em Deus é eterno, que esse rei, ele tem todos esses atributos e ele não se acabará jamais. E assim Davi reconhece, não só que Deus é grande e poderoso e glorioso, mas que de Deus é a grandeza, o poder e a glória. Ou seja, ele não apenas possui todas essas qualidades em si mesmo e de si mesmo, mas ele é o autor e o doador. É por isso que Davi fala que ele é, mas que ele também dá, que ele concede, que assim ele dá força e dá poder ao povo, porque ele é quem é e quem tem o poder e a força. Deus não apenas é, ele nos concede de quem ele é. E isso Davi viu ao longo da sua vida. Davi, ele não somente conheceu a Deus de falar, ele experimentou de Deus em toda a sua vida. E é isso que ele mostra em sua oração, que o seu Deus é um Deus vivo, poderoso e manifesto no meio do povo. Ele é a fonte e o centro de tudo que é glorioso e bendito. Sendo assim, aprendemos com Davi que nossa vida e nossas orações devem ser regidas pelo conhecimento de quem Deus é. Não tem como nós erguermos nossa voz em oração a Deus sem conhecer quem Deus é. Nós levantaremos deuses para nós mesmos, nós levantaremos ídolos para nós mesmos, nós regeremos de acordo com a nossa vontade. Mas à medida que nós conhecemos quem Deus é, a sua vontade, os seus feitos, nós então podemos erguer nossa voz em oração a esse Deus. Porque faremos conforme a sua vontade, conforme o conhecimento da sua glória, conforme quem ele se manifestou para nós. E foi assim que Jesus definiu a vida eterna, como conhecer a Deus. Esta é a vida eterna. As nossas orações, o nosso louvor, a nossa vida deve ser pautada neste ponto, no conhecimento de quem Deus é. E é isso que este rei, este homem finito, prestes a encerrar sua carreira, mostra e nos ensina que ele conheceu o Deus que o chamou. E a este Deus ele se volta em oração. Com isso, a gente pode se perguntar então, como é possível conhecer a Deus para que as nossas orações estejam voltadas para Ele? Jonathan Edwards disse que conhecer a Deus é como provar o mel. E provamos de Deus quando nós meditamos na sua palavra e vivemos ela em nossos dias. Isso que é conhecer a Deus. Isso que é provar de Deus, é saber quem Ele é e aplicar isso diariamente em nossas vidas. Não ficar apenas num conhecimento teórico, como Oséias vai dizer, mas é de fato um conhecimento relacional, é uma intimidade, é saber que Deus é poderoso e viver à mercê desse poder, confiando nesse poder. É saber que Deus é eterno e confiar nessa eternidade, saber que Ele não se acaba como os homens se acabam. E é assim que a nossa oração, que a nossa vida deve caminhar, à base do conhecimento de quem Deus é. Portanto, uma oração e uma vida que louva a Deus é uma oração e uma vida pautada no conhecimento de quem Ele é. Não de quem nós achamos que Ele é,
mas de quem ele de fato se revelou para nós. E quando a gente conhece a Deus, a gente aprende que tudo é dele e que graciosamente ele nos dá. É isso que Davi reflete em sua oração aqui. E este é o segundo ponto que Davi nos ensina para a nossa oração e para a nossa vida. Nós somos mordomos fiéis do Senhor, ou pelo menos devemos ser mordomos fiéis do Senhor. Versos 14 a verso 16. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. O Senhor nosso Deus nos deu toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome. E é assim, essa riqueza vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Davi era a pessoa mais honrada em Israel, ele era o rei de Israel. No entanto, ele fala de si mesmo e do povo como sendo indignos de reconhecimento e de favor divino. Ele fala, mas quem sou eu? E ele era o rei, mas ele se coloca como nada, indigno. Ele tão abaixo de qualquer outra pessoa. E assim ele fala, quem somos nós para que assim possamos ser vistos por algum feito? Davi, ele reconhecia quem Deus era, e à medida que ele via Deus, ele via que ele não era nada. Ele via que ele era indigno, que ele não era merecedor de tudo aquilo que ele tinha. Então, nós vemos aqui Davi reconhecendo justamente o favor divino, a graça de Deus na vida dele e na vida do povo. Ele estava, nesse momento, presidindo uma assembleia grandiosa. Era o seu último ato público como rei. E assim, quem se sabe, os seus últimos tempos de vida, apontando também o seu sucessor, o seu filho, Salomão, e fazendo assim um presente nobre para honrar a Deus com todos aqueles materiais para a construção do templo, para glorificar o nome do Senhor. Contudo, ele reconhece com gratidão que é a graça de Deus que os capacita a construir e a doar tão generosamente, de forma alegre, tudo aquilo que eles estavam fazendo, tudo aquilo que eles estavam doando. Então, Davi, ele olha para aquele momento e ele louva ao Senhor. E assim ele começa a olhar para ele e para o povo e fala, nós não merecemos, nós recebemos do Senhor, nada é nosso, nós não somos nada. Olha quanto o Senhor é gracioso. Na primeira parte, nos versos anteriores dessa oração, a gente vê Davi olhando para Deus, para quem ele é, para os seus atributos, os seus feitos, e agora ele olha para si e para o povo e reconhece que eles nada são e que eles estão diante deste Deus que tudo é e que tudo tem. Então, nós podemos notar que quanto mais nós fazemos para Deus, maior será a nossa dívida para com Ele, pela honra de sermos empregados no seu serviço e pela graça que nos capacita em qualquer medida para servi-lo. Porque o que Davi nos ensina aqui é que tudo que eles estavam dando, primeiramente foi o Senhor que deu a eles. Nada veio da mão deles. Que todo o serviço, todas as contribuições, tudo vinha do Senhor. Ou seja, tudo que eles estavam dando para o Senhor foi o Senhor que deu antes para ele. E isso me lembra muito de quando eu ouvia do pastor Chostens ele falar no discipulado, ninguém dá mais do que Deus. E Davi está mostrando isso, que ninguém dá mais do que Deus. Ele é o primeiro a ofertar, ele é o primeiro a contribuir. E assim nós apenas o devolvemos à medida que aprendemos dele a fazer isso, à medida que ele nos dá. E isso Davi reconhecia, não apenas nesse momento ali de contribuições para a construção do templo, mas em toda a sua vida. Davi reconheceu que o Senhor
o deu todas as coisas. E que assim ele não era digno de nada, mas que ele com alegria tinha o prazer de devolver ao Senhor a melhor parte de tudo isso. Então ele nos lembra de um princípio que foi instituído pelo próprio Deus lá na criação. Lá em Gênesis nós podemos ver isso, que é acerca da mordomia. Tudo que temos vem de Deus, nós somos apenas seus mordomos. Nós achamos que por trabalhar, por conquistar, tudo isso é nosso, nós regemos da maneira que nós queremos, mas nada vem das nossas mãos. Porque a chuva que cai, rega a terra e faz a terra florescer para nos dar o alimento, é Deus que manda, não vem das nossas mãos. Tudo que há, tudo que foi criado, os automóveis, foi pela graça de Deus manifestada para que isso fosse criado, nada vem das nossas mãos. Então, tudo antes veio da mão do Senhor. Nós somos apenas seus mordomos nessa criação. Nós apenas cuidamos daquilo que o nosso Deus criou, formou e deixou para que cuidássemos. E isso é uma obra que tem sido muito deixada de lado, a mordomia e o serviço ao Senhor. Ao contrário, hoje em dia, estamos querendo tomar o papel de Senhor da criação, Senhor de todas as coisas, Senhor dos recursos que vêm às nossas mãos, aquilo que preenche as nossas necessidades, quando Davi nos mostra que tudo que ele tinha, tudo que acontecia, tudo que existia veio das mãos do Senhor, veio do próprio Deus. E para esse serviço, nós precisamos de muita responsabilidade, pois nosso dever é administrar o que Deus colocou em nossas mãos para louvor da sua glória e não para nossa satisfação. Por isso, devemos ter o prazer e reconhecer que é um privilégio, ainda com as nossas imperfeições, podermos devolver algo para o Senhor. E eu não falo apenas do momento das contribuições em si, mas o momento de estarmos aqui cultuando ao Senhor é onde devolvemos e entregamos ao Senhor tudo aquilo que Ele nos faz. Quando saímos e trabalhamos para a glória do Senhor e trabalhamos para o Senhor, estamos devolvendo ao Senhor, servindo ao Senhor em meio a essa sociedade com louvor. Quando fazemos e assim entregamos ao Senhor com alegria, quando cuidamos do que Ele mandou cuidar, quando servimos ao Senhor, estamos fazendo o nosso papel de mordomos. Então, que possamos compreender a responsabilidade que nos foi dada, o chamado que nos é feito diariamente, servir ao Senhor, ser mordomos do Senhor na sua criação, servir ao Senhor com os nossos atos, com os nossos bens, com a nossa vida, com o nosso tempo. Isso é um privilégio, porque, embora manchemos tudo com nossas imperfeições e nosso pecado, o Senhor assim purifica e recebe o louvor ao seu nome. Mesmo das nossas bocas impuras, mesmo do nosso coração muitas das vezes divididos, o Senhor com seu Santo Espírito nos ensina a orar, trabalha em nossas vidas para que a Ele seja voltada toda a glória daquilo que Ele faz em nós. Então, o Senhor, Ele mostrou a Davi e Ele tem nos ensinado que, primeiramente, Ele é grandioso, Ele é poderoso. Segundo, Ele manifesta esse poder a nós. E nós não somos dignos disso. Tudo vem às nossas mãos, como Davi fala. Quem somos nós? Apenas estrangeiros e forasteiros. Nem a terra que eles tinham era deles, porque foi Deus que deu a eles. Nem a casa que nós temos, nem onde vivemos é nosso. É tudo do Senhor, tudo feito pelo Senhor. Nós somos apenas forasteiros e estrangeiros aqui. Nem os nossos dias na terra são nada nosso. Tudo foi dado pelo Senhor. E assim, Davi nos faz olhar para quem nós somos, para a nossa vida, para os nossos recursos e reconhecer que eles vêm da mão do Senhor e que assim devemos devolvê-lo com gratidão e alegria, porque ninguém dá mais que o Senhor. E por último, Davi nos ensina algo muito importante para as nossas orações e para a nossa vida. Que precisamos ter um coração intercessor, do verso 17 ao verso 19.
que nos diz o seguinte: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que te dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria e com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Como eu falei, Davi está ao fim de sua carreira, ao fim de sua vida terrena. Mas ele não está preocupado pedindo a Deus: Senhor, poupa-me da morte. Como será que eu vou morrer? O que será que vai acontecer? Ele não está preocupado com os bens que vai ficar. Ele não está preocupado com as coisas materiais, com a terra ou com a sua própria vida. Ele, pelo contrário, está alegre pelo que o povo fez, pelo que o povo reconheceu do Senhor e assim entregou ao Senhor. Mas, e depois que Davi morresse? O que será que iria acontecer? O que seria depois dali, depois desse momento, depois dessa oração, depois dessa reunião? O clamor de Davi é que Deus conserve o coração do povo assim, fiel e disposto a servi-lo. Este deve ser também um dos nossos pedidos de oração, um dos nossos desejos, não somente no culto, mas durante toda a semana. Senhor, conserva o teu povo fiel e disposto a te servir. Não apenas no domingo, não apenas na terça, mas quando sairmos dali, nos ensina a continuarmos como servos, como mordomos. Nos ensina a continuar com o nosso coração fiel a Ti, não desejando as riquezas, não desejando este mundo, não desejando um status que ele poderia desejar por ser o rei, querer algo a mais, não. Ele vê que ele não é nada e ele também não quer nada a não ser louvar ao Senhor, a não ser que a vontade do Senhor seja feita, não ser que o nome do Senhor seja engrandecido. Então ele nos ensina a sermos piedosos. E a oração de uma pessoa piedosa não é para si própria. A sua oração, no entanto, é primeiramente para os outros e para com os à sua volta. Nós estamos muitas das vezes, Senhor, te apresento a minha vida, minhas dificuldades, minhas necessidades, estou precisando disso, estou precisando daquilo, me dá paciência, me dá sabedoria. Mas nós temos orado pelos nossos irmãos, nós temos orado pelos nossos pastores, ou só pensamos em nós mesmos, na nossa casa, no que é material à nossa volta? Será que temos orado apenas pelas coisas que queremos ou pelo povo e ao nosso lado e o que eles precisam? Precisam de força, de refrigério, de consolo, de se voltar para o Senhor, como foi orado aqui, de estar disposto para servir ao Senhor. Então, esse é um dos grandes ensinamentos que Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo a pessoa, vamos dizer assim, mais famosa naquela época, ele reconhecia que ele nada era, que pelo contrário, ele desejava que outros também reconhecessem que o Senhor era tudo que eles tinham, que tudo que vinha às suas mãos vinha primeiramente do Senhor, e assim eles pudessem ser encontrados como servos do Senhor, dispostos a contribuir, a servir e fiéis ao Senhor, fiéis como mordomos, fiéis como servos do Senhor. E é por isso que ele apresenta o povo e apresenta o seu filho que iria lhe suceder nesse reinado, para que tudo continuasse de acordo com a vontade do Senhor, para a glória do Senhor. E essa é uma oração que nos ensina sobre gratidão, sobre louvor, sobre reconhecimento e conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos, e sobre um desejo
servir ao Senhor, ao grande Rei. Nada que temos, nada que somos, nos será válido ao final desta vida. Chegaremos aos nossos últimos dias, como Davi chegou. Mesmo não sendo reis, mesmo não tendo o que ele teve, nós teremos e olharemos, poderemos olhar para a nossa volta. Nós teremos tido tudo o que foi necessário. Porque o Deus, o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Davi, esteve conosco. E a sua mão graciosa, cheia de dádiva, nos concedeu muitas bênçãos. Então, que possamos reconhecer isso, que já temos tudo que nos é necessário. Que possamos, assim, então, devolver ao Senhor com grande alegria a melhor parte de tudo isso. A melhor parte da nossa vida, o nosso ser, a nossa devoção, o nosso serviço. Com isso, quero trazer 3 aplicações para mim e para os irmãos. Primeiro, a nossa oração tem que ser dirigida pelo conhecimento de quem Deus é. Não vemos Davi exigindo algo do Senhor, mas vemos Davi se humilhando e louvando. Não vemos Davi se levantando como algo a ser merecedor, mas vemos Davi se colocando no lugar que ele estava, no lugar que ele é, não como rei, mas como um servo, humilhado, prostrado, de quem recebeu tudo do verdadeiro rei. Então ele louva ao Senhor por isso. E tudo isso, como eu falei, porque ele conhecia o Senhor. Então, nós ouvimos muitas das vezes orações até esbanjadas de palavras muito graciosas aos homens. Nós vemos por aí muitas das vezes orações parecendo estar vivas quando as pessoas em si estão mortas, porque elas oram para si mesmas. Elas oram para o seu próprio ego, elas oram para a sua exaltação, colocando-se como Senhor do Deus eterno. E assim, nós reconhecemos com isso que o que se falta é o conhecimento de quem Deus é, o conhecimento do que Deus faz, o poder e a majestade de Deus, a sua eternidade. Quem é como o Senhor, como os Salmos nos diz? Quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos tudo isso acerca do Senhor, nós oraremos então as Escrituras, nós louvaremos então as Escrituras, nós direcionaremos em si a nossa oração, de fato, a Deus, e não ao nosso próprio ego, e não aos nossos próprios desejos. Segundo ponto, segunda aplicação. Será que temos sido mordomos fiéis? Os recursos que Deus nos tem dado são para os projetos nossos ou para a glória de Deus? Às vezes a gente faz, não, isso daqui, eu trabalhei tanto para conquistar isso, lá vem o pastor pedir mais uma oferta. Não vou dar nada, eu trabalhei, só Deus sabe o quanto eu suei para conquistar tudo isso. Só Deus sabe do seu coração, meu irmão. Só Deus sabe que Ele te concedeu todas essas coisas. Só Deus sabe o quanto nós não merecíamos, mas ainda assim sua mão estava aberta para nos dar. E nós fechamos as nossas mãos para a glória do Senhor, para o serviço ao Senhor, para contribuir, para fazer, para ajudar. Então, nós não estamos, desse modo, sendo mordomos do Senhor. Nós estamos administrando o que Ele deu ao nosso modo para a nossa glória. Não estamos fazendo a vontade do Senhor para a sua própria glória. Então, que a oração de Davi nos desperte a isso. Somos servos do Senhor e não nós. Nossos recursos é primeiramente para a glória do Senhor, para o que o Senhor assim nos levar a fazer. É primeiramente para outros e não para a gente. Oi, som. É primeiramente para aquele irmão que está ao nosso lado. E há muitos momentos a gente tem 2 e fala, não, eu quero os 2 para mim. Não vou compartilhar nada com ninguém. Porque foi eu que conquistei. Enquanto o Senhor nos ensina que é Ele que nos dá. Para assim também ser dado. Que sejamos mordomos fiéis para com o Senhor.
que possamos reconhecer que os recursos que vêm à nossa mesa, à nossa casa, às nossas mãos, é para a glória de Deus e não para nossos próprios prazeres. Terceiro e último, o que temos deixado para as próximas gerações. A obra que fazemos hoje, não sabemos o que acontecerá amanhã, como a irmã Mazé orou aqui. Uns plantam, outros regam, outros colhem. A gente não sabe o que vai acontecer com a obra que estamos fazendo hoje. Mas ainda assim, Deus nos chama a sermos servos fiéis. Que venhamos então plantar, orar e viver, para que as próximas gerações colham os frutos. Davi, ele sabia que o seu tempo ali estava se findando, e ele ora para que o Senhor permaneça sobre aquele povo, para que o Senhor sustente aquele povo. Nós muitas das vezes nos encontramos alheios, dispersos, em meio ao culto, em meio aos nossos dias, nossos afazeres, pensando somente em nossas ansiedades, necessidades, e esquecemos de apresentar, de desejar, de orar pelas futuras gerações. Por esse momento que estamos aqui reunidos, aprendendo e louvando ao Senhor, para que outros venham e colham desses frutos, para que outros sejam edificados por esse labor. Que nós possamos gastar a nossa vida para o ganho do Senhor, para a glória do Senhor. Que a nossa vida esteja a serviço, e o serviço não é de meros homens, não é do pastor, o pastor não pode dar nada a nós, mas é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E quando nós reconhecermos isso, nós vamos perceber que nós temos muito a fazer e pouco estamos fazendo. Então, que venhamos, assim, conhecer a Deus, sermos seus mordomos fiéis e deixar frutos para próximas gerações. E que o Senhor nos ensine não somente a orar como o nosso irmão Davi, mas viver como ele viveu, a findar a sua vida como ele findou, louvando ao Senhor. Amém? Que essa seja a nossa alegria, um coração grato e disposto para um serviço que não é nosso, mas é para o Rei dos Reis. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos e que esteja sempre sobre essa igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.